bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Patrícia Santos, sou idealizadora do movimento Intensifique. Sou mãe, sou empreendedora e estou aqui nos desafios desse empreendedorismo, né? E quero apresentar para vocês o Murilo, que é a razão da minha vida, meu filho amado que está aqui comigo hoje e que vive os percalços da gravação da mamãe, né, filho? É. Até agora há pouco a gente estava ali lidando, falando, não vai dar certo, e ele foi hoje a minha palavra de consolo, sabe? Que ele falou, mãe, vai dar certo. E o tema de hoje era para falar justamente sobre isso, que às vezes uma palavra, ela tem o poder de mudar a vida das pessoas, e a vida de uma pessoa. Por que eu tô falando isso, meus amados? Porque na minha história, isso se realiza todas as vezes, e por ver reflexos também ao nosso redor. Então o movimento todo desse canal e desse vídeo foi porque a gente conversasse cada vez mais, né? E trazer essas programações da gente gerar vida. Hoje, por exemplo, na gravação desse vídeo, as coisas saíram fora da ordem. E como é que isso assim nos irrita? E às vezes a gente desconta em quem nós mais amamos, não é? Então assim, quando a gente não quer levar aquele calor, quando você vê, eles já estão sendo absorvidos e colocados nisso. E a gente tem que assim, realmente colocar o pé no chão, respirar fundo e lembrar o que é a essência, o que é que realmente vale a pena, né? Senão a gente perde momentos. E tem vezes que nós estamos ao nosso redor e a gente vê muito dessas agitações aí no dia a dia. A gente vê na família, amigos, igreja, em um monte de lugares, esses calores que não geram a vida, né? E às vezes a gente fica pensando, será que eu vou me envolver? Às vezes a gente vê a pessoa se batendo, né? Por alguma coisa que até disseram ou falaram para ela, ou ela mesma está provocando isso para si, né? E você fica, será que eu vou me envolver? Mas será que não? E às vezes uma palavra pode ajudar as pessoas a encontrar a sua saída, tá? Esse vídeo até, inclusive, era pra gente motivar vocês a nos conectar e a gerar vida um pro outro e contar um pouquinho também do meu apego com a borboleta. É uma historinha, espero que vocês tenham tempo para ouvir, um pouquinho de paciência. Mas isso aconteceu, filho, você quer levantar? Eu vou pedir pra você sentar aqui do lado da mãe, então, por favor. Aí, fica melhor. Essa é uma historinha que ela aconteceu uma vez que eu estava de uma experiência que eu vou falar assim, que eu acho que foi quase sobrenatural, sabe? De uma mensagem que me despertou para começar a alavancar e falar esse projeto. Eu sempre fui uma pessoa, tive meu apego com Deus, sempre estive perto e buscando essa conexão com Deus. Desde os meus 11 anos, eu acho, na verdade. Com 11 anos eu tive meu primeiro chamado para ir num retiro, através de uma professora minha chamada Gláucia, que é lá de Campo Largo, inclusive. Não sei se vamos ter a graça de se encontrar um dia ainda, né? Mas ia ser um prazer. E eu fiz esse primeiro retiro lá na Casa de Retiro Santo André, em Campo Largo. Até se o pessoal estiver por aí, hello, tenho no coração, assim, esse lugar que tem memórias fantásticas, né? E aí, a partir disso, cada vez mais sedenta por estar perto e me aproximar de Deus. Agora, com 37 anos, já vivi algumas outras experiências de retiro. E há 10 anos atrás, eu tenho que explicar para vocês a localização geográfica deles para vocês entenderem como é que foi que aconteceu esse encontro. Que eu diria que foi quase uma coisa sobrenatural. Quando a gente chegava lá, isso não foi em Curitiba, foi em outra cidade, até chegar na casa de retiro, a gente tinha que ir contornando um morro, assim, que eu falava assim, quase que a civilização ficou lá embaixo, né? E me corrijam aí os telecistas e plantão. Mas assim, não tinha casas ao redor desse morro, né? E quando a gente chegava lá, o terreno era íngreme, assim, e ele descia, eles aproveitaram e fizeram 3 pavimentos, que era onde acontecia o retiro. Só que era longinho, sabe? Você subia uma serrinha assim, se uma pessoa estivesse vindo lá embaixo, você estivesse no portão, você ia ver, né? E antes do retiro começar, tinha umas preparações, não posso falar pra vocês, porque em TLC, como vocês sabem, não sei se não sabem, mas tá tudo planejado. Essa é a nossa fala, né? Porque TLC não se fala, se vive, então espero que quem tem uma experiência um dia vá fazer. Mas isso que eu tô falando não interfere em nada, que foi da minha experiência ali fora, antes de retiro até. E nesse local, a gente estava procurando uma vegetação, eu e uma amiga minha, eu estava junto com ela, e aí nós estávamos bem em cima nesse portão, e aí embaixo ali, e toda hora a gente procurando uma coisa, então quando a gente olhava para trás, a gente tinha uma visão ampla do terreno. Em dado momento, quando a gente olhou para trás, a metros, assim, gente, eu nem sei, sou péssima, mas assim, metros, muito perto, estava uma mulher, e ela vinha empurrando um carrinho de mão. Esse carrinho de mão, ele estava cheio de lenha. Parecia estar pesado. Ele fazia até assim. Eu enxerguei essa lenha exatamente dessa triangular em cima.
E ela vinha empurrando aquilo. No primeiro momento, quando eu olhei ela, eu fiquei com muito medo. Fiquei, na verdade, aterrorizada. Porque eu achei que eu estava diante, assim, tipo, de uma assombração, sabe? Porque foi impactante. Eu olhar pra trás, de repente não tinha ninguém. De repente ela estava lá. Só que eu fui me acalmando, conforme ela foi se aproximando, e ela foi sorrindo, e o olhar dela me acalmando, e ela falava como estava calor, né? Mas que a gente não podia reclamar, porque tem dias que tem sol e a gente reclama, tem dia que tá frio, a gente reclama, então a gente nunca tá satisfeito. Só por si, só aquela mensagem ali já era suficiente, né? Para você levar pro dia ou pra vida. Mas não bastava isso, ela foi se aproximando e eu fui olhando nos olhos dela e era um azul, gente, que eu nunca vi de azul céu, nunca vi esse azul em lugar nenhum. E ela foi me acalmando, na cabeça dela só me lembra assim de ter tipo um lenço, e esse lenço ele era florido, né? E a vestimenta dela era muito simples, como se fosse dessas pessoas boia fria, né? Trabalhando ali na roça. Eu só me lembro de ter conseguido perguntar a ela assim, eu falei, de onde que a senhora veio? E aí ela disse, ah, minha filha, então o meu pneu estragou do carrinho e eu subi e vim pedir ajuda pro caseiro. Só que esse caseiro, nesse terreno, lá embaixo ele morava, nós estávamos aqui em cima. E ela falou, ele não estava em casa. Mas não tem problema. Tipo, de boa. Ela sorrindo, no calorão que tava, perdeu viagem, ou seja, saiu da civilização, não sei porquê. Eu ficava pensando na minha mente só ali, ela falando e eu fritando. Não, e lógico, não tem sentido. Mas não questionei mais, porque até parecia que eu estava num momento assim de transe, sabe? Vivendo aquele momento com ela. Eu não me lembro de ter caminhado, de ter andado, de ter feito nada. Só de ter sido levado a ela em algum momento do lado. Tinha uma amiga junto comigo, que eu nem me lembro onde que ela estava nesse momento, porque depois parecia que era eu e essa senhora só. E um momento, quando ela parece que fez um movimento, eu vou embora. Ela falou, mas ela chamou minha atenção para me olhar para o chão. E quando eu olhei para o chão, eu vi uma lagartinha. E ela estava amassada, pisada, provavelmente. E ela falou, olha só, coitadinha, alguém pisou nela e não viu. E hoje muitas pessoas estão sendo mortas por palavras e não estão sendo vistas. Eu não sei se eu estava raciocinando bem na hora, mas eu percebi e falei, meu Deus, que mensagem é essa? E depois que ela disse isso, simplesmente eu só lembro dela terminando de subir o portão, provavelmente ia descer ali, para onde ela foi, eu não sei. Não nos deu curiosidade de ir correndo atrás, não nos deu curiosidade depois, no retiro. E ó, que eu e essa minha amiga somos bem comunicativa, né? Alô, amada, se você estiver aí, dá um hello. E eu falava com ela depois, no decorrer, eu falei, isso foi real, isso viveu, nós tivemos essa presença, o que foi isso? Parece que foi Deus, porque ela veio nos falar de uma fantástica lição, e eu lembro da gente articular ali, e ela também ter essas trocas comigo sobre o que essa senhora falou. A gente entrou na casa de retiro, a gente não falou nada, e de lá então pra cá se passaram 10 anos. 10 anos eu tive uns outros momentos de retiro em que o grupo de renovação carismática, não sei quem teve já a experiência ou não, mas na hora que suscita as orações e aquelas coisas espontâneas, alguém veio no meu ouvido que eu não conhecia. E essa mulher ela só falava pra mim, você tem que começar a falar. Você tem que começar a falar, fale. Eu falei, falar o quê, Jesus? O que eu tenho que falar? E aí um belo dia, tipo, pum, minha mente se abriu e falou, é isso que eu tenho que falar. É sobre esse gerar a vida e é sobre a gente lembrar que tem pessoas do nosso lado que podem estar, sim, sendo esmagadas e não estão sendo vistas, né? Então, amados, esta foi meu primeiro contato com a minha borboletinha, com a lagarta. Aí, há 10 anos atrás, uma missão parece que começou a latejar dentro de mim, porque já me incomodava alguns fatos, isso ficou mais evidente. E depois foi como assim, você tem que falar. Até hoje mesmo eu estava pensando, falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que falar? Porque se não for para falar, o Senhor cuide, né? Tipo assim, cadê a energia? Não sei, vou ficar rouco, vou ficar sem voz, porque não vou falar. Mas ainda fica latejando como dar essa mensagem. É algo que eu sei, assim, parece, é muito pessoal, foi algo para mim sobrenatural, porque foi de alguém que apareceu do nada, e o que parece desapareceu do nada, porque a gente não foi caminhando para ver até onde ela foi. E, como eu disse, tive a minha amiga de testemunha junto comigo desse momento, né? Às vezes a gente nos encontramos e eu pergunto pra ela, você lembra do momento? E ela falava, lembrava da mulher, mas não lembrava do que ela havia falado. Mas a mensagem eu entendi muito clara que era pra mim. Então, assim, o vídeo de hoje, sei que ele ficou meio extenso com essa história, mas era para nos motivar a olhar para o nosso lado e assim, talvez tenha alguém e tenha uma pessoa que está precisando de uma palavra para encontrar saída na sua casa, na sua saída na sua causa. Eu não sei quais são os momentos que você está vivendo, mas eu já vi reflexos dentro da minha família de coisas muito trágicas. E assim, é difícil até de contando essas histórias, mas eu tenho um índice na minha família de suicídio, que é um índice
bem grande. Eu não gostaria que fosse assim, né? Foram mais de uma pessoa que se atentou a isso, né? Atentou isso à própria vida, que fez isso contra a própria vida. E eu ficava sempre assim, intrigada e me incomodava isso. Eu falei, meu Deus, mas no contexto, realmente, quando você olhava, assim, parecia que não tinha mais saída, né? Mas sempre tem. E teve em algum momento que essa pessoa não conseguiu achar saída, ela não viu, e talvez apareceram pessoas, mas ela não conseguiu talvez também ter essa abertura, ou não apareceram, ou não sei. Então não sei se foi a situação, a causa, e só ela mesma, né, que se jogou nisso. Então, e eu já vi pós agora, a pandemia, tantas coisas e tantas partilhas saída, de dores e sofrimentos. Sempre tem a oportunidade de enxergar essa saída, mas talvez elas não enxergaram, não viram, ou até apareceu alguém que jogou a cordinha lá, como eu falo, essa pessoa entra no buraco, a corda cai lá, e você só tem que ter força para pegar, e ela não conseguiu. Falei, puxa, e no mundo que nós estamos hoje, olha, vivendo pandemia, vivendo dengue, disseminando um terror e coisas, né, que não só doença, mas nos aterrorizando, atentando contra a nossa própria vida. Eu acho que é um momento de nós cada vez mais semearmos essa esperança, a gente semear amor, né, para que a gente possa também dar os nossos ouvidos às outras histórias e talvez a nossa história compartilhar e a outra ver e falar, puxa, realmente é possível, nós podemos encontrar saída, mas não aconteceu nada, mas às vezes do nada, querido, do nada da tua história, Deus pode fazer levantar uma causa muito grande para ajudar outras pessoas. Então o intuito do vídeo hoje era nos convidar a realmente nos importar com as outras causas e às vezes olhar ao nosso redor. Porque teve uma outra lição desta aparição, desse momento, em que essa lagartinha foi amassada. Ou seja, ela não chegou nem a passar pelo processo de construir o casulo. O que será que aconteceu? Não deu nem tempo, né? Então assim, algo veio e interrompeu isso. Então, para que uma lagarta se transforme em borboleta, naturalmente o seu ecossistema tem que trabalhar, porque se falhar uma ponta, esse processo vai ser interrompido e ela nunca vai passar pela beleza de talvez alçar o voo, né? E aí isso ainda foi mais uma motivação para a gente trazer e começar a conversar e falar sobre esses movimentos de vida de dentro para fora, em que todos nós passamos pelas nossas angústias, nossos sofrimentos, e às vezes, sim, precisamos passar pelo crivo do casulo para romper os nossos medos, né? E chegar na beleza do voo da borboleta. Mas se algo acontecer no meio do caminho, tem situações e palavras, pessoas, atos que às vezes esmagam essa lagartinha, não dá nem tempo de chegar na fase do casulo. Então que a gente possa gerando essa vida, né? E aos pouquinhos, cada vez mais sermos uma grande rede desse gerar vida. Enfim, gente, essa era uma pequena troca de hoje, né? Espero que vocês continuem conosco aí, acompanhando o canal. Obrigada por vocês que estão sendo o nosso apoio e divulgando cada vez mais. E se você tiver alguma história para nos contar, também nos procure, porque vamos alimentando cada vez mais. Eu vou fazer um convite aí para uma pessoa que é muito especial para mim. Na verdade, esse vídeo já é quase uma intimação para ele. Eu gostaria de ter aqui comigo, nesse sofá, para contar um pouco da história dele, que é o meu pai, né? Que foi uma figura, assim, para mim, de extrema importância, né? E ele é, assim, sensacional. É um exemplo para mim de José na vida, porque ele é um José na nossa família, um provedor, o que cuida e tudo. Apesar de uma pessoa que não recebeu nada, ele soube dar tudo, né? Ele fala que se eu precisar dele agora e eu ligar, ele se materializa aqui do lado em 5 minutos. E a história dele é uma história bonita de ser partilhada. Existe muita dor e sofrimento quando ele fala assim, não, pra quê? É só dor. Não é só dor. Sobre a dor, ele conseguiu enxergar a vida e gerar vida para todos ao seu redor, né? E que isso possa ser inspirador e possa ser motivador também a todos nós. Então, se você conseguir acompanhar, espero pelo próximo vídeo, espero estar ali com ele. E gostaria de espero que encontrar vocês no próximo vídeo e nos falamos. Beijo!